Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Eu tenho uma palavra boa para você. Abre comigo no Salmo 23, para a gente começar. Salmo 23. Abre a Bíblia no meio certinho, você encontra o livro dos Salmos, você vai ao de número 23. Vamos à palavra, meus irmãos, estamos aprendendo sobre o Salmo 23, não dá tempo de eu ficar recapitulando, então eu já entro logo no assunto aqui, para a gente não ficar, já estou no quarto dia do estudo aqui com você. Então, olha lá, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O texto exalta o cuidado, o carinho de um pastor para com as suas ovelhas. Ele cuidava. O Davi chegou ao ponto de arriscar a vida por uma ovelha. O leão tomou a ovelha, ele foi atrás, matou o leão. O urso tomou a ovelha e foi atrás, matou o urso. Jesus disse que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e o pastor tinha esse cuidado com o seu rebanho. Por que isso? Porque a ovelha dependia 100% do seu pastor. Pensa no bichinho bobo. É a ovelha. Morre fácil, se perde fácil. A visão dela é pequena, não enxerga direito. É fácil uma ovelha se perder, é fácil uma ovelha morrer. Por isso o cuidado do pastor o tempo todo ao lado dela. O pastor cuidava das suas ovelhas. O pastor tinha carinho com elas. E dentre tanta coisa que eu podia falar aqui, eu falei que o pastor passava óleo na cabeça da ovelha, falei isso aqui no primeiro dia, enfim. Os cuidados dele eram muito grandes com o seu rebanho. Mas eu queria falar de um cuidado especial, porque a ovelha, ela dava às vezes, ela fazia coisas que, se o pastor não tivesse atento, ele perdia e a sua ovelha morria. A Bíblia fala aqui, por exemplo, no verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu não quero falar desse versículo em si, mas às vezes a ovelha se deitava para descansar. Era comum uma ovelha se deitar. O problema é que às vezes ela não conseguia se levantar. Ela deitava. Pode parecer algo tão simples, né? Me deitar, deita, levanta. A ovelha muitas das vezes se deitava, mas não conseguia se levantar. Eu li um livro uma vez de um pastor de ovelhas, pastor mesmo, que cuidava dos bichinhos. E ele escreveu o Salmo 23 na versão dele. Falou, vou te mostrar o que é o Salmo 23 dentro do que um pastor de verdade faz. Aquele que cuida do bicho todo dia. E dentre tanta coisa boa que o livro relata, ele conta sobre a ovelha virada. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui com você agora. A ovelha virada. Às vezes a ovelha se deitava e ela não conseguia se levantar. Ela ficava de perna para cima. É sério. Ela deitava, mas às vezes ela não conseguia ficar de pé de novo. Você já deve ter visto uma barata de perna para cima? Correu, né? A irmã deve ter corrido quando viu, né? A irmã tem medo de barata, a mulher tem medo de barata, né? Ela não fica assim com a perninha para cima assim, já viu? Não tem perigo nenhum enquanto ela está assim, né? Se você acha que ela é perigosa, de perna para cima, ela fica se debatendo assim, né? Não faz nada com ninguém. Mesmo se ela não tivesse perna para cima, não faz mal. Mas é assim. É igual um tubarão. Você sabia que se você virar um tubarão, não vai fazer, que, né? Você não é doido, né? Mas se virar um tubarão com a barriga para cima, o tubarão entra num modo ali de sonolência, que não faz mal com ninguém. Não faz mal a ninguém. Ele fica com a barriguinha dele para cima, ele dorme, fica com sono. Acabou o tubarão, só virar ele. A ovelha também, quando virava, era assim. Ela se deitava, mas não conseguia voltar. Por que ela não conseguia? Por 3 motivos. Primeiro, quando a ovelha estava prenha, então ela ficava mais gordinha, né? Porque tinha um filhote dentro dela.
ela deitava, mas não conseguia desvirar, ela não conseguia voltar a ficar em pé. Primeiro, porque estava prenha. Segundo, por causa do excesso de lã. Muita lã no corpo dela, e o pastor ainda não tinha feito a tosquia, não tinha tirado o excesso. Ela também não conseguia ficar de pé. E às vezes ela não conseguia ficar de pé porque estava muito gorda mesmo. A gordura era tanta que ela tentava desvirar, mas não conseguia. Ficava aquela bolinha, né? Igual a bolinha mesmo, de perna para cima lá. Isso acontecia o tempo todo. O pastor toda hora tinha que ficar de olho, porque se ela ficasse assim, durante muito tempo, ela podia morrer. Primeiro, ela perdia a circulação nas pernas, porque ela ficava de perna para cima. O sangue não circulava nas patas dela. Os gases dentro dela iam se formando, porque o aveiro come capim, os gases se formam dentro dela ali. E ela ia morrendo ali. Se tivesse prenha, perdia seu ovelha e ainda perdia seu filhote. Olha a coisa séria. E isso era comum, o pastor tinha que ficar de olho, porque se ela virasse e ficasse de perna para cima por muito tempo, com as costas no chão por muito tempo, ela podia morrer. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que o pastor foi atrás da ovelha, encontrou a ovelha, lá em Lucas 15, e diz que ele traz a ovelha nos ombros, diz lá. Porque muitas das vezes, quando ele encontrava a ovelha, ela não podia nem andar. Essa posição, ele não podia nem virá-la de qualquer jeito, ele tinha que ter todo um cuidado para virar, porque era mais sério que você pensa. Ela ficava assim, ó, ele tinha que ir virando ela, virava de lado primeiro, tombava ela de lado. Aí ia fazendo a massagem nas pernas dela. Quando sentisse que ela estava melhorzinha, ele tentava colocá-la de pé. E às vezes ela nem conseguia andar, porque aquele tempo sem circular o sangue nas patas, ela não conseguia andar direito. É onde o pastor traz ela nos ombros, diz lá em Lucas 15, porque ela não podia nem andar. E ele vinha carregando ela nas costas. Ia treinando as pernas dela, é tipo uma fisioterapia, né? Ia treinando as pernas dela para ela voltar a andar de novo. Você vê como é que era séria essa coisa de ficar a ovelha virada? Nós somos ovelhas do bom pastor, que é Jesus. E, infelizmente, irmãos, as ovelhas de Jesus ficam viradas também. Sabe o que é a ovelha virada aqui para mim e para você hoje? Ela não consegue ficar de pé. Ela tenta, e você vê que ela tentava, de todas as formas, tentava desvirar por si só. Só o pastor conseguia fazê-la ficar de pé, mais ninguém. Não adiantava tentar, ela por si só não conseguia. E é claro, nessa posição, era presa fácil para o lobo, para as aves de rapina. Eu vi uma vez um vídeo de uma águia pegando a cabra e levando a cabra. Uma ovelha era café pequeno, era fácil, uma ave de rapina vir pegar e levar, ainda mais de barriga para cima. Presa fácil para quem quiser. Os coiotes, qualquer um. Ver uma ovelha de perna para cima é minha oportunidade. E o pastor ia ter um prejuízo grande. Então, o tempo todo ele tinha que ficar de olho. Às vezes encontrava ela longe, virada. Desvirava, porque senão ela ia morrer. Ela não conseguia ficar de pé. Irmãos, quantas ovelhas de Jesus não estão conseguindo ficar de pé? Estão virados. Ali a ovelha virava de ponta cabeça, né? Tem gente que virou a cabeça, virou tudo. Está tudo virado na vida dele. Ela não consegue ficar de pé. Uma vez eu lembro uma igreja que eu fui pastor, foi uma das minhas primeiras igrejas. Uma senhora que ia na igreja sempre, estava sempre nos cultos. Eu a via como uma serva de Deus, uma mulher de Deus, não tinha que falar dela. Ela me fez uma pergunta um dia, falou assim, pastor Paulo, o que o senhor acha de mim? Eu falei, irmã, o que eu vejo na senhora é uma serva de Deus, não tem que falar da senhora, a senhora está sempre nos cultos, é fiel a Deus, está aqui participando dos cultos, não tem que falar da senhora não. E para minha surpresa ela disse assim, pastor, não, eu preciso de ajuda, não sou nada disso que o senhor está dizendo não. E ela relatou isso para mim, eu não consigo ficar de pé. Se eu me ver aqui na igreja desse jeito aqui, não sou nada disso não. E começou a chorar, e começou a contar um monte de coisa. Eu preciso de ajuda, pastor. Eu não consigo ficar de pé, eu vivo caindo, eu vivo tropeçando aqui, tropeçando ali. Eu falei, não, irmão, eu vou ajudar a senhora.
Eu não imaginava. E é realmente, aí eu comecei a perceber, todo dia ela ganhou essa liberdade de me procurar para ajudá-la, porque ela sabia que o único que ia conseguir colocá-la de pé era o pastor, irmão. Claro que é o pastor Jesus, né? Mas eu, como pastor, ia ajudá-la para ela ficar de pé. Está dando para você entender? Porque se o pastor não desvirasse a ovelha, ela ia morrer ali. Ela era uma ovelha virada, no meio do rebanho. Eu nunca ia imaginar. Não sei tua vida, não sei, né? Não conheço ninguém lá fora, mas era assim a vida dela. Toda torta lá fora. E queria se endireitar, porém, não conseguia. E uma ovelha virada, ela quer se endireitar, mas não consegue. Ela até luta, ela até tenta, mas não consegue. Às vezes é um relacionamento que a pessoa está, ela sabe que é errado, e ela tenta deixar, mas ela não consegue. Ela sabe que aquilo ali é errado, mas não consegue deixar. É a ovelha virada. Eu lembro uma vez um rapaz que eu estava atendendo, e o telefone dele tocava, ele disse aqui, pastor, é a minha amante ligando. Eu quero largar essa amante, mas eu não consigo largar ela me ligando de novo aqui. Eu tento largar, mas não consigo. Falei, por que você não troca o número de celular? Alguma coisa você tem que fazer, ué. Mas era a ovelha virada. Não conseguia desvirar. Precisava de ajuda. A ovelha virada, uma ovelha que não consegue se colocar de pé. Aquela pessoa que diz, olha, eu nunca mais vou beber. Bebi agora aqui, dei um deslizezinho, não vou beber mais. Daqui a pouco bebe de novo. É aquela pessoa que está namorando e ela tenta guardar a santidade. Ela diz, agora eu não vou mais pecar. Eu sei que eu tenho que esperar em Deus, mas aí daqui a pouco cai de novo. E diz, puxa, eu não queria ter caído, mas caí outra vez. Pequei de novo. E às vezes trava uma luta grande consigo mesmo, porque ela diz assim, poxa, eu não queria fazer, mas fiz. Será que eu engravidei? E agora, como é que vai ser? E aí quando percebe que não engravidou, graças a Deus, Senhor, eu nunca mais vou fazer. E daí a pouco cai de novo. Daí a pouco peca de novo. Ela não consegue ficar de pé. Ele vem à igreja, mas não consegue ficar numa igreja só. Aí fica numa, e vai noutra, e vai numa, e vai noutra, e vai numa, e vai noutra. Não, agora eu vou me firmar nessa igreja, que daí a pouco não consegue, e vai para outra, e fica numa, e fica na outra. Eu já atendi pessoas assim, que diziam, pastor, eu não consigo ficar numa igreja só. E também não consegue ficar de pé. Porque você nunca vai ver uma árvore, se ela não estiver plantada, ela não tem como dar fruto. Se você planta ela aqui um dia, arranca, planta ali, arranca, um dia está plantado na Assembleia, outro dia está plantado, sei lá, qualquer igreja, e assim vai, cada dia numa igreja, como é que vai dar fruto? Mas tem pessoas que não conseguem se plantar numa igreja. E algumas dizem assim, pastor, eu chego lá na igreja, eu começo a ver coisa errada, aí eu saio. Eu falei, irmão, se você for procurar a igreja perfeita, se você achar, não fica lá não. Você vai estragar a igreja, você não é perfeito. Não existe igreja perfeita. Jesus, ele escreveu 7 cartas para as 7 igrejas, todas tinham defeito, todas tinham coisa boa também. A igreja não são as 4 paredes, somos nós somos falhos. Começa em você, eu também sou falho, todo mundo é falho aí. E a pessoa às vezes não consegue ficar de pé por isso. Ah, pastor, eu comecei na igreja, eu comecei a ver coisa errada, eu saí. Eu vi um pastor falar uma coisa uma vez que é engraçada, foi, você viu coisa errada e você que saiu? Que tinha que sair, então era todo mundo que estava na igreja, não é você o certo? Pensa comigo, não é assim? Vamos botar aqui, que eu começo a pensar que está todo mundo errado aqui. Ó, está todo mundo errado e eu saio. Ué, se o errado são vocês, quem tem que sair? Vocês, eu que vou sair? Será que o errado realmente são vocês? Será que não sou eu que estou errado e não estou... Dando para você entender? Só para você pensar um pouquinho. Está todo mundo errado e eu que saio? A verdade é, a ovelha está virada. Ela não consegue ficar de pé por si só. Quem sabe não é assim que você se encontra hoje? Pastor, eu tento me consertar, mas eu não consigo. Eu sou uma ovelha virada. É por isso que o pastor às vezes a pegava nas costas, como você vê lá em Lucas 15. Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Jesus quer levantar você. Deus te trouxe aqui para levantar você em nome de Jesus, que talvez está virado e não consegue se endireitar. E chora diante de Deus, dizendo, Deus, eu errei outra vez. Eu não queria fazer isso e fiz de novo. Eu jurei para o Senhor, falei para o Senhor que não ia fazer. O servo não tem nem que jurar, né? A Bíblia diz que
Você não precisa jurar, tem que ser sim, sim, não, não. Mas você diz, pastor, eu falei que não ia fazer. Eu acabei fazendo de novo. Eu sou uma ovelha virada que não consigo desvirar de jeito nenhum. Eu disse que eu ia ser fiel a Deus, não ia mais pegar aquilo que é dele, tomar aquilo que é dele, mas eu acabei errando de novo e eu mexi naquilo que era de Jesus. Não era para eu mexer, mas eu mexi. Eu sou uma ovelha que não consegue ficar de pé. Quantas pessoas disseram, eu disse que não ia mais trair de novo, eu disse que não ia mais fazer, mas fiz de novo. Tem uma canção antiga do Novo Som, da época da minha conversão. Ele cantava, agora que te coloquei como Senhor da minha vida, corro, tropeço, caio, corro, mas tu me levantas, Senhor. Estava nas paradas na época. Eu lembro que eu escutava muito isso toda hora. Quando eu coloco Deus como Senhor da minha vida, eu corro, tropeço, caio, corro, mas o Senhor me levanta. Diga graças a Deus. Deus está levantando você hoje em nome de Jesus. Mas levantando para você não cair mais. Entenda que você precisa do pastor, porque quando você estiver virado, é só ele que te desvira, mais ninguém. Não adiantava que uma outra ovelha não podia desvirar, está dando para você entender? A ovelhinha me ajuda aqui, ela ficava ali balindo, pedindo socorro, a outra do lado só ficava olhando, não podia fazer nada, só o pastor podia desvirá-la, só Jesus pode desvirar você, colocar você na posição de novo, colocar você de pé de novo. Se caso você precisar do pastor, os pastores estão aqui para te ajudar, eu com a minha equipe de fé, para ajudar você a ficar na posição de novo. Às vezes um conselho, às vezes uma palavra, uma oração, ajuda você a se desvencilhar daquilo. A se colocar na posição outra vez. Entenda que Deus não quer você virado, porque você vai morrer se continuar assim. Deus quer você com seus pés no chão, diga glória a Deus. Ó. Não é com as costas no chão, de perninha para cima, mas com os pés firmes no chão. Eu lembro que o apóstolo Paulo, certa vez, ele chegou no lugar e tinha um coxo. E o Paulo, a Bíblia diz que o Paulo olhou para o coxo e viu que o coxo tinha fé para ser curado. E ele virou para o coxo e disse assim, apruma-te direito sobre os teus pés. O homem deu um pulo e ficou certinho na hora, irmão. Coisa linda, né? Apruma-te direito sobre os teus pés. Vai, o homem na hora pulou. O homem não pensou, eu sou coxo, não posso. A palavra fez ele ficar de pé na hora, endireitou na hora. A palavra está te endireitando hoje, em nome de Jesus, para você ficar de pé e não tropeçar nunca mais, irmão. Apruma-te direito sobre os teus pés. Pastor, eu caí, mas Jesus te ajuda a se colocar direito de novo. Você lembra da mulher que foi pega em adultério? Era uma ovelha virada. Os homens a surpreenderam no próprio ato, adulterando, trouxeram para Jesus. Jesus aí, ó, essa mulher foi pega traindo lá o marido dela. A lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? Se Jesus dissesse apedreja, ele dizia assim, mas cadê o amor que tu prega? Se ele diz não apedreja, mas a lei diz para apedrejar, não tem que cumprir a lei, já fizeram a pergunta de propósito, porque se quisessem apedrejar a mulher, já teriam feito. O problema não era a mulher que foi pega em adultério, o problema era que Jesus ia falar. E Jesus escrevendo no chão, tem uma hora que ele vira e fala assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Vamos lá, começa aí. Diz a Bíblia que um a um, dos mais velhos para os mais novos, começaram a largar as pedras e foram embora. E Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Jesus conversando com aquela mulher, era Jesus virando a ovelha e colocando a ovelha na posição certa. Diga glória a Deus, irmão. Não sei, Senhor, meus acusadores foram embora, eu também não te condeno, não. Vai e não peques mais. Aquela ovelha estava virada quando ela encontrou com Jesus, quando a trouxeram para Jesus. Mas quando ela sai andando com as pernas dela direitinha, ela se aprumou sobre os seus pés em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui andando direito, em nome de Jesus, irmão. Talvez chegou aqui virado, pastor, é assim que eu me sinto, uma ovelha virada. Tem tanto bicho que fica assim, né? Igual a tartaruga, lembra da tartaruga, né? Imagina, como é que a tartaruga vai desvirar sozinha? Não tem como. A ovelha era a mesma coisa, irmão. Não tem como. Você vê a dependência de Deus? E o pastor volta a dizer, tinha que ficar de olho toda hora, hein? Porque se a ovelha virasse, ele tinha que correr lá.
Mas o pastor sempre dava jeito. Agora, se demorasse a chegar, então não demore a buscar a Deus no dia que você estiver virado. Pode ser que um dia na sua caminhada, você se sinta assim, uma ovelha virada, que não consegue ficar de pé, que tenta não fazer o errado, mas acaba errando, tenta não fazer. Pastor, eu tenho sido essa ovelha virada. Mas hoje eu vou me colocar de pé. Diga glória a Deus. Hoje o Senhor está me colocando de pé. É Jesus quem te coloca de pé em nome de Jesus. Porque você é ovelha dele. E se for preciso, ele carrega nos ombros também, irmãos. Diga glória a Deus. O pastor, em Lucas 15, traz a ovelha nas costas. Você pensa assim, pastor, será que Jesus vai me carregar nas costas? Carrega. Agora, cuidado também, veja, em alguns momentos a ovelha não conseguia ficar de pé quando caía, quando deitava para descansar, porque ela estava com excesso de lã. Escute, cuidado com os excessos. Tira aquilo que está sobrando na sua vida. Tem coisa que às vezes está sobrando, não devia ter na sua vida mais. Aquilo que está passando dá conta. Sabe o que é excesso de lã? Excesso de limite, quando você passa do limite. Está indo longe demais. Muita lã, o excesso de lã fazia com que a ovelha virasse, não conseguisse desvirar, por causa dos excessos que estavam nela. O que é um excesso? Algo que passou do limite, algo que excedeu, algo que passou do limite, não é? Às vezes a gente passa do limite, a gente vai longe demais e não consegue mais voltar. Às vezes no relacionamento você vai longe demais, quando diz eu já me envolvi tanto, não consigo voltar. É algo que você foi tão longe que você não consegue mais voltar. É o excesso de lã. Às vezes a ovelha não conseguia desvirar-se porque estava gorda. Sabe o que é essa gordura? Não é gordura física, não é vaidade, é orgulho. A gente está gordo, está orgulhoso demais. E não consegue desvirar-se, que acha que a gente vai conseguir sozinho. Eu estou aqui de perninha para cima, peraí, não precisa do pastor não que eu vou me virar. Pastor, vai para lá, não precisa do senhor não. Eu vou me virar. Aí vai ficar lá. Sem o seu pastor você não vai conseguir, irmão. Tem gente que acha que não precisa nem de igreja mais, né? Não precisa na igreja não, porque eu dou meu jeito. Eu estou aqui na Igreja Cristo em Casa, eu congrego aqui na minha casa, eu me viro sozinho. Está lá a ovelha desvirada dentro de casa, e acha que não precisa de pastor, acha que não precisa de cuidado. Eu queria que você guardasse essa palavra no coração hoje. Se você é uma ovelha virada, hoje Jesus quer colocar você de pé em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Põe essa palavra dentro do seu coração e diga, eu assumo essa palavra, eu vou ficar de pé hoje, eu não vou mais tropeçar, porque Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. É como Jesus falou para aquela mulher, eu estou te desvirando, hein? Mas vai e não peques mais, porque agora você está andando direitinho. Aquela mulher foi embora, irmão. Eu fico imaginando aquele monte de acusador, quando olhava aquela mulher na rua, e olhavam para ela e não podiam falar nada, porque Jesus a havia perdoado. Jesus estava dizendo para ela, mulher, eu te desvirei, hein? Não vira de novo, não. Fica de perninha para cima de novo aí, não. Porque agora eu desvirei você. Anda direito a partir de agora. Vai, não peques mais. Que Deus te levante hoje aqui, em nome de Jesus. Você sai aqui dessa igreja hoje levantado para viver em novidade de vida na presença de Deus. Uma vida nova na presença de Deus. Aquela mulher recebeu uma vida nova ali, irmão. Eu até costumo falar que eu não sei o que Jesus estava escrevendo no chão, quando Jesus estava escrevendo lá, mas eu imagino que ele escrevia uma nova história para aquela mulher. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, Deus está escrevendo uma nova história para você. Ele é poderoso para escrever uma nova história. Talvez até aqui sua vida foi uma vida virada, de traição, de vida errada, de coisa errada, e tentava parar e não conseguia, tentava parar e não conseguia, mas agora você consegue, porque o bom pastor está virando você, e colocando você de pé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra, em nome de Jesus. Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino.